Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que já sabe fazer uma conta de dividir com toda a tranquilidade do mundo, não vai ter dificuldade de entender quando eu digo que algumas divisões elas são exatas. Isso vai acontecer quando o resto no final é igual a zero, aí fica tudo perfeito. Do contrário, algumas outras divisões são chamadas de inexatas, quando o resto no final, conforme você vê aí na tela agora, é diferente de zero. De todo modo, para a gente saber se uma divisão é exata ou inexata, com o conhecimento que temos até aqui, é necessário a gente desenvolver todo o algoritmo da divisão, quero dizer, fazer a conta na mão grande mesmo, até conferir se no final o resto vai dar zero. Para nos poupar esse trabalho é que existe o conhecimento da aula de hoje. Nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. São regras que vão nos dizer se uma divisão é exata ou inexata sem que a gente precise fazer a conta para descobrir isso. Que coisa boa é não precisar fazer a conta, só a gente bater o olho lá nos números e dizer essa divisão vai dar resto zero no final ou não vai dar. Então, clica aí já no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aqui embaixo um comentário para dar um maior engajamento a esse vídeo, porque todo esse conjunto de boas ações me ajuda a crescer aqui no YouTube como produtor de conteúdo. Claro, eu já te agradeço imensamente por isso. E sem mais enrolação, bora para a aula. Vamos começar aqui falando sobre divisão por 2. Quando que uma divisão por 2 tem resto zero? É exata, sem a gente nem precisar fazer a conta. A regra nos diz que todo número par divide por 2 de forma exata. Lembrando que um número par é todo aquele que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número, então, nessa condição é divisível por 2. É assim que nós falamos quando uma divisão vai dar exata. Em posse desse conhecimento, então, temos aqui dois exemplos de números divisíveis por 2, que dividem por 2 com resto zero no final, de forma exata. Veja aí que último algarismo 4 e último algarismo 0 é uma informação que vai nos dizer que esses números são pares. E se eles são pares, conforme a regra, eles são divisíveis por 2. Muito fácil. Do contrário, nós temos aqui agora dois exemplos de números que não dividem por 2 de forma exata. Não são divisíveis por 2. Último algarismo 7 e último algarismo 9 nos diz que esses números são ímpares. E para dividir por 2 com resto zero, eles devem ser pares. Então, esses números aqui não são divisíveis por 2. Regra muito fácil. Bora ver aqui agora a regra do 3. Quando que uma divisão por 3 ela é exata? Sem que a gente precise fazer a conta, claro. A regra nos diz que todo número cuja soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3, divide por 3. Bora lá. Veja que essa regra aqui está dividida em dois aspectos. O primeiro deles é a soma dos algarismos. Para que isso fique mais claro, eu trago aqui como exemplo o número 657. Vamos averiguar se esse cara é ou não é divisível por 3. Conforme a regra aí nos diz, vamos fazer a soma dos seus algarismos. 6 mais 5 mais 7 é igual a 18. Feito isso, vamos averiguar se esse resultado 18 é um múltiplo de 3. Para quem tem a tabuada na cabeça aí, o que é obrigação saber, não vai ter dificuldade de saber que 18 é múltiplo de 3. 3 vezes 6 é 18. Sendo assim, o número 657 divide por 3 com resto zero. É divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Um outro exemplo de número divisível por 3 é 564. A soma dos seus algarismos, 5 mais 6 mais 4, é igual a 15. E 15 é múltiplo de 3. Então, 564 é divisível por 3. 782 é um número que não divide por 3 com resto zero. Não é divisível por 3. A soma dos seus algarismos, 7 mais 8 mais 2, é igual a 17. E esse 17 não é múltiplo de 3. Então, 782 não é divisível por 3. Por fim, 3.729 é outro exemplo de número divisível por 3. A soma dos seus algarismos, 3 mais 7 mais 2 mais 9, é igual a 21. E 21, sim, é um múltiplo de 3.
Muito fácil. Vamos falar agora de divisão por 4. Está aqui na tela a regra e de cara eu já vou tomar um número aqui como exemplo para ficar mais fácil de anunciar a regra. Esse número é 81.397.528. E de propósito, veja que eu coloquei aqui um número extenso para você já perder o medo dele. Nossa única missão aqui é dizer se esse número é divisível por 4 ou não é, utilizando, claro, a regra como base para isso. A minha atenção inicialmente deve se voltar para os seus dois algarismos finais, conforme você vê aí em destaque. Eu tenho que averiguar então se juntos eles formam um múltiplo de 4. Os dois algarismos finais juntos formam 28. Para quem tem a tabuada na cabeça, o que é obrigação, vai ver que 4 vezes 7 é 28. Se 28 é múltiplo de 4, esse número cujos seus dois algarismos finais formam 28 é sim divisível por 4. Divide por 4 aí no final com resto zero, tranquilo. Mas essa é a hora que você pode dizer: professor, beleza, eu até entendi que eu tenho que olhar para os dois algarismos finais e se eles formam um múltiplo de 4, ok, o número todo divide por 4. Mas, beleza, professor, aí deu 28. E eu sei a tabuada do 4 na cabeça, até 4 vezes 10 que está 40, e o 28 aparece aí nesse bolo. E se eu me deparar com uma situação em que os dois algarismos finais formem números como 68, 82, 94, números aí maiores que 40, como é que eu vou saber se eles são ou não são múltiplos de 4? Veja que o questionamento é interessante. Uma das opções, veja que eu estou dizendo uma das opções e não a única. Uma das opções é pegar esse número formado pelos dois algarismos finais e dividir por 4, o que eu vou fazer aqui inicialmente com 68. Veja que a divisão dele por 4 dá resto zero no final. Isso quer dizer que 68 é múltiplo de 4. Se o 68 é múltiplo de 4, todo esse número extenso que termina com ele é sim um número que divide por 4 com resto zero. Eu vou fazer a mesma coisa com 82. Veja que quando dividido por 4, o resto não dá zero. Essa divisão é inexata. Então, 82 não é múltiplo de 4. Sendo assim, esse número cujos dois algarismos finais formam 32 não divide por 4 com resto zero. Não é divisível por 4. Eu vou pegar aqui agora o 94 e vou fazer a mesma coisa. A divisão dele por 4 não dá resto zero. Então, 94 não é múltiplo de 4, logo esse número aqui não é divisível por 4. No entanto, eu não precisaria fazer nenhuma dessas contas. Por quê? Porque eu sei como identificar um múltiplo de 4 formado por dois algarismos. Lembre que eu disse que pegar esse número formado pelos dois algarismos finais e dividir por 4 para conferir o resto depois era uma das opções. A opção que eu prefiro, claro, é essa daqui, é não precisar fazer conta. É bater o olho no número formado pelos dois algarismos finais e já dizer de cara se ele é ou não é um múltiplo de 4. Bora ver como isso aqui acontece. Se o algarismo da dezena for par, como a gente vê aí, 0, 2, 4, 6 ou 8, para que o número de dois algarismos seja um múltiplo de 4, o algarismo da unidade deverá ser 0, 4 ou 8, como a gente está vendo aqui. Então, todos esses números aqui são múltiplos de 4. Veja que vários deles são maiores que 40, e eu não tenho nenhuma dificuldade para dizer que sim, eles são múltiplos de 4. Do contrário, se o algarismo da dezena for ímpar, como a gente vê aí, 1, 3, 5, 7 ou 9, o algarismo da unidade deverá ser 2 ou 6, para que o número aí seja um múltiplo de 4. Então, todos esses números aqui são múltiplos de 4. Veja que a maior parte deles maior que 40, e eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que eles são múltiplos de 4. A gente bate o olho e já identifica. De acordo com isso, então, temos aqui o número 45.562. É um exemplo de número que não é divisível por 4. Por quê? Os seus dois algarismos finais formam 62. Eu posso pegar esse 62 aqui, ao invés de dividir por 4, aplicar já essa regra que a gente acabou de ver.
O algarismo da dezena é 6, que é par. E se o algarismo da dezena é par, o da unidade deve ser 0, 4 ou 8, para que o número venha a ser um múltiplo de 4. Então, nesse caso, os múltiplos de 4 seriam 60, 64 e 68. 62 não é múltiplo de 4. Sendo assim, esse número aqui, de fato, não é divisível por 4. Agora, 27.296 é um número divisível por 4. Os seus dois algarismos finais formam 96, que eu vou pegar aqui, e o algarismo da dezena é um número ímpar, que é o 9. Sendo o algarismo da dezena ímpar, a unidade deve ser 2 ou 6. Logo, 92 e 96 são múltiplos de 4. E sendo 96 um múltiplo de 4, esse número que aparece aqui em cima é divisível por 4. Veja que não tem nada de difícil, com um pouco de boa vontade e prática a gente consegue desenrolar isso aqui tranquilamente. Vamos falar aqui agora sobre divisão por 5. Regra mais fácil do mundo. Todo número que termina em 0 e em 5 divide por 5 de forma exata, com resto zero no final. Aqui estão alguns exemplos de números que são divisíveis por 5. Conforme a regra, todos eles vão terminar em 0 ou em 5. Vamos falar da regra do 6. Todo número que divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, divide por 6. Veja que nós temos aqui agora duas peneiras. O número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para quem já aprendeu anteriormente a regra do 2 e a regra do 3, não vai ter dificuldade com isso aqui, vai ficar fácil. Veja então que, em conformidade com o que a gente acabou de ler, o número 2352 é divisível por 6. Por quê? Vamos ver que ele passa nas duas peneiras. O último algarismo 2 nos diz que esse número é par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Passou na primeira. Vamos agora ver a segunda peneira. A soma dos seus algarismos, 2 mais 3 mais 5 mais 2, é igual a 12. 12 é múltiplo de 3. Então, esse número, que antes constatamos que é divisível por 2, agora vemos também que ele é divisível por 3. E se ele divide ao mesmo tempo por 2 e por 3, ele sim é divisível por 6. Temos aqui agora o número 6.128, que não é divisível por 6. Como que eu sei disso? O último algarismo 8 nos diz que esse número é par. Então, ele divide por 2. Passou na primeira peneira. Mas será que passa na segunda? Bora ver. A soma dos seus algarismos, 6 mais 1 mais 2 mais 8, é igual a 17. E 17 não é múltiplo de 3. Portanto, o número 6.128 é um número que não é divisível por 6. Ele divide por 2, mas não divide por 3. E conforme a regra nos diz, tem que dividir tanto por 2 quanto por 3. Regra aí muito fácil se você sabe a regra do 2 e do 3. Vamos falar agora sobre divisão por 7. Está aqui na tela a regra. Antes que você saia correndo, eu já vou tomar o número 819 como exemplo. Vamos ver aqui se esse cara é divisível ou não é por 7. A regra nos orienta a fazer aqui uma subtração. Então eu já vou colocar aqui um sinal de menos. Essa subtração vai ocorrer entre o dobro do último algarismo. O último algarismo é 9. O dobro de 9 é 18. O outro elemento dessa subtração é o número formado ao se excluir o último algarismo. Veja que se eu chego aqui e excluo o último algarismo, que é 9, o que eu tenho depois disso é o número 81. Então é esse 81 que vem para cá. Eu fico agora com a subtração 81 menos 18. Isso aqui é igual a 63. Feito esse processo, eu vou averiguar se o resultado é ou não é um múltiplo de 7. Quem já sabe a tabuada na cabeça, obrigação, não vai ter dificuldade de ver que 63 é múltiplo de 7. Logo, o número 819 divide por 7 com resto zero, divisão exata. Vamos pegar aqui então o número 1001 e vamos submeter a esse mesmo processo. Bora ver se esse cara é ou não é divisível por 7. Subtração, o sinal de menos vem para cá.
O último algarismo é 1. O dobro do último algarismo é 2. Agora nós vamos excluir o último algarismo. O número que fica é 100. Ele vem para cá. 100 menos 2 é igual a 98. 98 é ou não é um múltiplo de 7? Você pode dizer, professor, beleza, eu sei a tabuada do 7 na cabeça, mas só até 7 vezes 10 que dá 70. 98 é ou não é múltiplo de 7? Se você não quiser continuar essa tabuada na mão grande até ver se o 98 aparece ou não, é só pegar ele e submeter aqui ao mesmo processo. Se ele for um número divisível por 7, o 1001 que nós tínhamos anteriormente, o qual deu 98 como resultado do processo aí da divisibilidade por 7, será divisível também. Bora ver. Subtração, o último algarismo é 8. O dobro de 8 é 16. Vou excluir o último algarismo, o número que fica é 9. Ele vem para cá. 16 menos 9, isso aqui vai dar 7. E 7 é múltiplo de 7. Isso nos diz, portanto, que o número 1001 que nós tínhamos inicialmente é sim divisível por 7. Vamos falar agora de divisão por 8. Está aqui na tela a regra, e para que ela seja melhor anunciada, eu vou tomar aqui como exemplo o número 12.745.489.632. Veja que de propósito, novamente, o número é extenso, para que você não tenha medo dele. Aplique a regra e diga se ele é ou não é divisível por 8. É só isso. Não precisa ter medo da extensão do número. Bora ver aqui a regra. Ela nos diz que a minha atenção deve inicialmente se voltar para os 3 algarismos finais. Tá aí. Juntos, eles formam ou não formam um múltiplo de 8? 632 que aparece aqui é múltiplo de 8? É a hora que você vai surtar. Professor, como é que eu vou saber se 632 é múltiplo de 8 na cabeça? Eu só sei a tabuada até 8 vezes 10, que é 80. Um caminho que você pode fazer é pegar esse 632 de cara e dividir por 8. Não é o caminho que eu faço, mas veja que dá muito menos trabalho do que você pegar todo aquele número extenso e dividir por 8 e conferir se o resto dá zero no final. Se você pegar 632 e dividir por 8, vai ver que o resto dessa divisão é zero. Sendo assim, 632 sim é um múltiplo de 8. E ele sendo um múltiplo de 8, esse número extenso proposto inicialmente, cujos seus 3 algarismos finais formam 632, é sim um número divisível por 8. No entanto, eu não faço isso. Eu não preciso pegar o 632 e dividir por 8 para constatar que ele é um múltiplo de 8. Por quê? Porque simplesmente eu sei como identificar um múltiplo de 8 formado por 3 algarismos sem nem fazer conta. Como é que é isso, professor? Eu vou tomar aqui já como exemplo 632. Bora ver aqui que esse cara de fato é um múltiplo de 8. Se o algarismo da centena for par, veja que o algarismo da centena aí é 6, que é par. Os outros 2 algarismos juntos devem formar um múltiplo de 8. Os outros 2 algarismos juntos formam aqui o número 32, que veja aqui na tabuada do 8, que eu sei que você sabe na cabeça, nós temos aqui que 8 vezes 4 dá 32. Então, de acordo com a regra, sem nem fazer conta, nós temos que 632 é um múltiplo de 8. Sendo assim, sem nem fazer conta, aquele número extenso proposto inicialmente é sim divisível por 8. Ah, professor, se o número de 3 algarismos em questão tem o algarismo da centena ímpar, ao invés de ser par, como é que a gente faz? Vou tomar como exemplo aqui 736. Veja que aqui agora o algarismo da centena é 7, que é ímpar. Olha o que a regra diz. Se o algarismo da centena for ímpar, no caso aqui o 7, os outros 2 algarismos juntos devem formar um número que não é múltiplo de 8. Os outros 2 algarismos formam 36, que de fato aqui na tabuada do 8 ele não aparece, então ele não é múltiplo de 8. Só que não ser múltiplo de 8 ainda não é o suficiente. Esse número formado pelos outros 2 algarismos
deve obrigatoriamente ser um múltiplo de 4. Veja que o 36, ele é múltiplo de 4 sim. 4 vezes 9 dá 36. Então, um possível número extenso, cujos 3 algarismos finais aqui formam o número 736, nós sabemos que todo esse número é divisível por 8. Divide por 8 com o resto zero no final. Divisão exata. Ah, professor, como é que eu vou gravar esse meio mundo de regra? Faça bastante exercício, você vai adquirir prática e, consequentemente, uma boa desenvoltura nesse ou em qualquer outro assunto. Vamos então falar aqui sobre divisão por 9. Veja como essa regra se parece com a do 3. Todo número cuja soma de seus algarismos é um múltiplo de 9, divide por 9. Bora tomar aqui como exemplo 24.885. Vamos somar os algarismos. 2 mais 4 mais 8 mais 8 mais 5 é igual a 27. Esse 27 deve ser múltiplo de 9. Você que sabe a tabuada na cabeça já constatou que sim, 27 é um múltiplo de 9. Sendo assim, o número proposto inicialmente, 24.885, é divisível por 9. Vamos tomar aqui como exemplo agora o número 14.891. Nós veremos que ele não é divisível por 9. Por quê? A soma dos seus algarismos, 1 mais 4 mais 8 mais 9 mais 1, é igual a 23. E 23 não é múltiplo de 9. Então, 14.891 não é divisível por 9. Divisão por 10 para terminar a aula de hoje. Eu sei que você está ansioso para isso. Todo número que termina em 0 divide por 10. Regra mais fácil do mundo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de números que dividem por 10. Veja que, conforme a regra, todos eles vão terminar em 0. Não tem dificuldade nenhuma. Terminou em 0, nós sabemos que é um número que é divisível por 10. E aqui nós terminamos a nossa aula de critérios de divisibilidade. Eu espero de coração que você tenha entendido tudo e que eu tenha agregado valor ao seu conhecimento matemático. Como eu sei que esse meio mundo de regra é muita informação para a gente gravar de uma hora para outra, vai ser preciso fazer exercício e adquirir prática. A fim de que isso aconteça, eu gravei esse vídeo aqui que está linkado na sua tela final. É uma aula só de exercício sobre isso aqui para a gente praticar. Eu espero que você assista e faça bom proveito. No mais, eu agradeço a sua atenção, você que ficou até aqui. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos permita estar aqui no próximo vídeo. Muito obrigado.